eles. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou cantar, não, eu vou ministrar uma palavra. Você pode se sentar. Virgínia me proibiu que eu mandar você cumprimentar mais de 500. É que ela não consegue enxergar daqui, que eu já vejo o tamanho da igreja maior e a quantidade de pessoas também maior. Então não é aquilo que eu vejo. Obrigado, louvor. Depois eu estou escalado para o louvor no Dia das Crianças, então, aleluia. Que bom que você veio, que bom que você está assistindo aí pela internet. Ou você, não sei se você está acompanhando esses últimos dias, que dias desafiadores, né? Não só na nossa vida corriqueira, no nosso dia a dia, mas tem sido dias desafiadores e politicamente falando, eu acho que a internet nunca ganhou tanto dinheiro na vida pelos vídeos espalhados pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e está todo mundo lá assistindo, eita, que vídeo importante, que outro vídeo, que outro vídeo, que outro vídeo, que outro vídeo, e a internet está bombando e vivendo aí aquilo que realmente eles estão planejando. E a gente dando realmente créditos. Claro que a gente não pode ficar alheio àquilo que está acontecendo, não é isso que eu estou falando, não é que você não possa assistir um vídeo, buscar uma informação, mas talvez a gente esteja realmente dando crédito demais ao que, o que está sendo publicado do que exatamente dar crédito àquilo que Deus já falou ao nosso coração. Amém, queridos? Eu volto a dizer, eu acho que eu já falei isso umas outras vezes, para mim o que vai mudar esse Brasil não é que político vai assumir essa posição, seja X ou Y. Claro que alguns podem trazer alguns danos específicos, mas uma igreja posicionada, não uma igreja que simplesmente vai se posicionar por causa de uma posição ou por causa de um problema específico. Eu lembro lá atrás, uma pessoa, uma vez, uma determinada, não vou lembrar, porque graças a Deus eu não assisto, mas uma vez levantou-se uma situação numa determinada novela de uma determinada emissora, e era uma situação contrária ao cristianismo, ao ser cristão, e algumas pessoas começaram, não, agora eu vou deixar de assistir novela. Como assim? Só por causa daquela cena que ia passar na TV, que ia passar naquela específica novela. Agora eu vou tomar um posicionamento, mas era por causa da cena, não era por causa do malefício que aquilo poderia estar trazendo à vida da pessoa. E como agora a gente está vendo, né? Agora a gente tem que orar, vamos orar. Não, temos que orar mesmo, temos que jejuar, mas não simplesmente por causa desse momento, mas por causa de ser cristão. Eu sou cristão, eu faço. Eu sou cristão, eu leio a Bíblia. Eu sou cristão, eu oro. Eu sou cristão, eu jejuo. Eu sou cristão, eu me uno. Eu estou buscando juntar forças para realmente o crescimento. Não especificamente só por causa de uma situação. Quem está entendendo? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua boa palavra sobre as nossas vidas. Obrigado pelo favor e a graça do Senhor que nos conduz em triunfo, Pai. Eu sei que o Senhor tem buscado cada dia mais que nós nos pareçamos com o Senhor. É vontade do Senhor que resplandeçamos a tua glória, e é oportunidade, como um tempo como esse, que é nos dada a realmente fazer isso todos os dias, Pai. Mesmo em meio a tempos desafiadores, o Senhor é conosco, o Senhor realmente nos ajuda, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos direciona, e eu creio nessas verdades, Pai, sendo implantada em cada um de nós. É sim necessidade nossa, Pai, andarmos firmes nos fundamentos da sua palavra para realmente vencermos todas as ciladas do mal, todas as armadilhas que muitas das vezes se levantam contra as nossas vidas. Por isso, Senhor, muito obrigado pela tua boa palavra sendo colocada de uma maneira realmente preciosa dentro de nós, recebendo com avidez, deixando que essa palavra habite ricamente em nós, para que possamos andar em novidade de vida. E se você crê, diga amém. Aleluia. E o que eu quero compartilhar com você é exatamente sobre essa necessidade de andarmos firmes na fé. Aleluia. Glória a Deus. De andarmos firmes na fé, de acordo com tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Aconteceu
alguma coisa aqui na frente, fora o frio que eu estou sentindo aqui. Alguém pode jogar essas paletas para cima, que ficou gelado aqui na frente, o pessoal até desapareceu daqui da frente. Eu disse, rapaz, será que talvez fosse o meu mau hálito, alguma coisa assim? Possível. Sumiu todo mundo aqui, mas ficou gelado mesmo, e talvez esteja bem, bem frio. E aí, nesses últimos tempos, eu não posso precisar, às vezes, o porquê. Eu não sei se você tem vivido isso, mas como pastor da igreja, nós percebemos, né, e Virginia acabou de trazer um relatório de uma determinada situação, mas como temos visto pessoas, e eu sei que não é uma coisa exclusiva nossa, local, de uma igreja só, mas é interessante que nós temos vivido isso. Como tem pessoas adoecidas, principalmente crianças, têm adoecido. Eu sei que o clima que a gente vive aqui em Juiz de Fora, ele não ajuda muito, né? Uma hora está muito quente, outra hora está muito frio, uma hora realmente está sendo espalhada alguns surtos aí. Mas ultimamente tem falecido pessoas, entes queridos nossos, tem muitas doenças. Eu sei que algumas dessas coisas, elas partem realmente, às vezes, de quebras de unidade, de posicionamentos arbitrários, e a gente vai, na verdade, colhendo por causa de posicionamentos que, se a palavra vai dizer isso, e para mim a palavra é verdade, se é na unidade que Deus ordena a bênção, então fora da unidade a gente vai experimentar alguma coisa que não foi ordenada por Deus, que não foi direcionada por Ele, mas que está também nesse mundo que é um tempo mau, um dia mau, uma coisa mal, que realmente dia após dia pode se levantar. Aleluia. Então, nesses últimos tempos, a gente tem visto isso e tem sido desafiador. Tem sido desafiador, a gente vai ouvindo as informações no campo financeiro, muitas pessoas passando por dificuldades financeiras, muitas pessoas passando por dificuldades emocionais, muitas pessoas passando por dificuldades físicas, com problemas, às vezes, de saúde realmente física e emocional, e às vezes espiritual também. E aí Deus começou a tratar dessas coisas comigo, né? E esses dias têm sido cada dia mais desafiador para mim, confesso. Eu estava conversando com alguém nessa tarde, almoçamos juntos e conversamos um pouco. Tem sido realmente dias de turbilhões de sentimentos. Tem sido realmente um momento aonde eu tenho sido colocado cada dia, Deus falando comigo, ei filho, e aí, você acredita mesmo naquilo que você foi chamado? Você acredita mesmo nesse tempo? Você acredita mesmo no local aonde você está? Porque eu acredito que Deus acredita em mim, mas eu preciso acreditar também todos os dias pelos desafios que se levantam, pelos posicionamentos que enfrentamos, por dificuldades que são apresentadas. Então, dia após dia, todo dia eu tenho que talvez fazer feito Davi, apresentar um currículo, já matei um leão, já matei um urso, está aqui o currículo, dá para enfrentar mais uma dificuldade, dá para enfrentar mais uma adversidade, o currículo vai sendo acrescido, eita, matei outro leão, matei outro urso. E aí a gente vai vendo, né? Eu estava falando no domingo, e com essa pessoa que eu estava conversando, eu toquei num assunto mesmo, uma coisa que me fortalece e me posiciona e me traz de novo para um norte que Deus me chamou, é às vezes ver, né, numa situação como foi a perda da mãe da Mariana. Quando eu cheguei lá, as pessoas falando, né, daquilo que Deus usou como ferramenta na visita lá para que ela aceitasse Jesus. E tinha lá uma pessoa, um cunhado dela, Fabrício, e Fabrício falando, né, que falou de Jesus para ela, e ele veio falar comigo depois, ele veio dizer, pastor, que bom que o senhor foi lá. Eu disse, mas Fabrício, deixa eu dizer algo para você. Você e outras pessoas da família lançaram sementes, colocaram sementes no coração dela. Não fui eu fui lá, só fiz a colheita, e na verdade nem sou eu que faço a colheita, eu só coloquei o resto daquela palavra que trouxe essa vida para Cristo. Mas eu sou grato a Deus e Deus me norteia por isso. Ei, olhe, preste atenção àqueles que ainda precisam ouvir através da sua vida uma palavra, aqueles que precisam ouvir através da sua vida, às vezes até uma exortação, uma direção, uma comunicação, uma palavra de paz, às vezes uma palavra de renovo. E é isso que nos norteia e nos coloca de novo. Senhor, dá para ir mais uma milha, dá para ir mais
um avanço, dá para continuar, porque é desafiador. E aí sempre eu vou me reportar à necessidade. Pastor, como é que nós conseguimos vencer os desafios impostos pelas circunstâncias? Seja de pessoas, seja do próprio diabo, seja das circunstâncias, seja das adversidades. Precisamos estar cada dia firmes nos fundamentos da palavra, firmes na fé, firmados na certeza daquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou para um novo tempo, aquele que nos arrancou do império das trevas, saber que nós não pertencemos mais àquele lugar e fomos colocados realmente no lugar do Filho do seu amor. Isso que faz realmente a diferença na nossa vida. Porque você vai ver na Bíblia várias pessoas que foram afrontadas pelas circunstâncias, afrontadas por gigantes, afrontadas por fornalhas, afrontadas por leões, por covas de leões, afrontadas por mares. Eu gosto sempre de falar dessas situações. Pessoas que foram como Cristo afrontada por uma cruz. Eu tenho que ir lá para aquela cruz mesmo. Ele chega e olha e diz: ei, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Depois ele para e diz: ei, não, eu sou forte o suficiente, eu me preparei para essa situação, eu estou pronto para enfrentar essa adversidade, independente de, porque não é por causa de mim, não é simplesmente os benefícios para mim. E a gente vai ver, numa situação política como a gente está vivendo, a gente vai vendo que as pessoas estão simplesmente tomando um posicionamento por causa do benefício próprio. Aquilo que ela acha, esse candidato, esse partido traz benefício para mim. E a gente, infelizmente, vê isso sendo levado para dentro da igreja. Quando é benefício para mim, eu faço. Ou quando não é, eu deixo de fazer e vou me moldando a segundo as minhas vontades. Não exatamente a vontade geral, a vontade do povo, a vontade para aquilo que fomos chamados. E vamos fazer daquilo que nos satisfaz, aquilo que é bom para mim. E eu sempre vou usar essa frase, na verdade, as coisas elas são e vão muito mais além do que nós mesmos. O que a gente foi chamado para fazer é maior do que nós. Quando entendermos isso, nós vamos colocar força, sim, para viver a plenitude. E claro que Deus não é injusto, querido, para tudo aquilo que a gente faça, a gente não ser beneficiado. Claro que a gente não vai fazer por isso, pelo ganho, mas Deus não é injusto para que a gente não seja abençoado com aquilo que Ele tem para nossas vidas. Nem sempre a bênção é financeira ou material, mas sempre vamos ser abençoados poderosamente quando nos submetemos àquilo que é vontade dele. Amém? Então, preste atenção a isso. E eu queria trazer um texto, eu estava conversando até com um professor, com o pastor Eliezer, desse texto esses dias, que para mim é um texto, está lá em Daniel, se você puder ir lá, no capítulo 3 de Daniel. Eu sei que você conhece, eu mesmo já ministrei muitas vezes sobre essa passagem, porque ela fala muito ao meu coração, e eu sei que você conhece. Talvez se eu te desse a oportunidade aqui de ministrar nessa noite, talvez você falasse até melhor do que eu sobre essa passagem. Mas deixa eu falar, e você pode ir borbulhando dentro de você tudo aquilo que Deus for acrescentando, tudo aquilo que Ele trouxer de mais para você, dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor falou e acrescentou outras tantas coisas na minha vida. Porque Deus faz isso, Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que possamos estar pedindo ou pensando, segundo o poder dEle, que em nós está em operação. Amém, queridos? Mas eu vejo uma situação aqui tão maravilhosa, quando 3 homens, a gente sabe que tem um quarto homem que vai aparecer um pouco mais na frente. Não estou falando de Jesus nesse caso, estou falando de Daniel. Mas aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão ser colocados em meio a uma situação. Eles vão ser colocados numa dificuldade, num desafio. E a grande diferença, queridos, do desafio é o posicionamento deles. Como eles se posicionaram mediante ao desafio imposto pela condição do rei, ou pelo um povo que lhe induziu o rei a tomar um posicionamento arbitrário. Disse: olha, se as pessoas não se curvarem quando ouvirem aquele som, coloca na fornalha.
porque na verdade queriam conduzir aqueles três, porque viam neles um diferencial, um potencial, alguém que não se contaminava com aquilo que estava sendo oferecido, e as pessoas ficaram com ciúmes, ficaram com raiva, tomaram uma decisão de induzir e conduzir o rei a fazer um decreto: olha, tem que se curvar ao sistema, tem que se curvar às vontades, tem que se curvar àquilo que está determinado pelo o grupo que deseja fazer aquilo. E talvez eu e você, diferente da situação aqui, que era um som, que era um toque, que era alguma coisa, talvez pode ser que eu e você temos nos curvado a um sistema, temos nos curvados a princípios errados, temos sido levados a condições adversas. Quando olhamos e vemos, talvez nós nos curvamos e disse: não, é melhor mudar essa situação. E se para mudar a situação eu preciso só me curvar, eu vou me curvar. Para mudar tudo isso que eu estou enfrentando, é mais fácil me curvar, eu vou me curvar. Eu não vou deixar que essas coisas me atrapalhem, porque eu quero chegar em tanto lugar e não vou ficar parado numa circunstância, numa adversidade. Muitas das vezes nós nos vendemos, nos curvamos, negociamos a nossa fé com as nossas atitudes, com as nossas falta de ação também. Aqui era um som, ou uma estátua que estava diante deles, e quando tocasse aquele som tinha que se curvar diante da estátua. Mas quantas estátuas tem na nossa vida? Às vezes são familiares, às vezes são finanças. Quantas das vezes a gente simplesmente, porque quer fazer a nossa vontade, do nosso jeito, na nossa maneira, do nosso tempo, a gente simplesmente se curva. E quantas vezes Deus desafiou a gente mesmo, dizer: ei, vai e avance. Não, mas assim não dá, eu não consigo. E a gente vai se curvando à circunstância. Mas eu gosto da voz que sai daqueles três jovens, eu vou usar o nome jovens, mas assim, daquelas três pessoas tomam um posicionamento, ergue sua voz, independente das suas próprias vidas. Independente que pudesse acontecer fisicamente, não, eles não iam ter, se eles não se curvassem, eles não iam ter perdas financeiras, eles não iam ter perdas de um cargo, eles não iam ter perdas de um status, eles iam perder a própria vida. Era a vida deles que estava em jogo, era algo que era precioso. E eu fico imaginando dizer assim: rapaz, e se só matarem você e deixarem eu vivo? Se eu disser assim: rapaz, eu vou me curvar, deixa vocês dois para lá. Não, os três em unidade. Diga assim: unidade. Era unidade, estavam unidos, saiu deles a decisão de dizer: estamos juntos, estamos coesos. Se for para ir para a vitória, vamos juntos. Se for para ir para a perda, para a morte, vamos juntos também. E aí Deus disse: agora eu posso ordenar uma benção. Agora eu posso ordenar uma benção. Mas como eu estava falando com o professor, o interessante, a gente vai ler daqui a pouco, mas o interessante é que o que acontece aqui não aconteceu aqui. Aqui é só a manifestação daquilo que era a realidade dentro deles, desde o início do livro, quando eles são levados para a Babilônia, quando eles chegam lá e é oferecido esses manjares, esses prazeres, esses privilégios, esses cargos, essas funções, e eles decidem não se contaminar. Não, se isso vai tirar a gente do propósito, eu não vou usar isso como ferramenta para alcançar o que eu quero. Se isso me tira da visão que Deus tem para a minha vida, eu não vou me contaminar. A gente está falando de iguarias, de alimentos, mas a gente pode usar sim o texto para trazer uma ideia de outras coisas. Trabalho, casamento, talvez chamado, talvez cargo, talvez função, talvez dinheiro, tantas coisas que nos brilha nos olhos, ou brilha no coração, ou brilha no pensamento e nos desvirtua daquilo que era a vontade de Deus, propósito de Deus para as nossas vidas. Fica tranquilo, se eu estiver falando alguma bobagem para você, você só escuta e joga fora. Mas se a palavra falar ao seu coração alguma coisa, retém,
Ou no mínimo faz o seguinte, medita sobre essas verdades. Eu estava falando com alguém esses dias, olha, eu quero falar com você, eu não quero falar para correção, eu quero falar que você medite nisso que eu estou te falando. Preste atenção se essa sua postura não está trazendo realmente alguma contradição. E a pessoa tentando sempre se defender, não quero te acusar, não estou te acusando. Se você está se sentindo acusada, eu não quero te acusar. A ideia é, para refletir. Se todas as vezes você tem que ter uma desculpa, uma colocação contrária, tem alguma coisa que você precisa refletir. Se todas as vezes a gente acha um problema para que a gente não se posicione como Deus nos chamou, talvez seja um momento de refletirmos naquilo que exatamente está acontecendo. E como eu estava dizendo, conversando com o professor, muitas das vezes, queridos, é melhor ser feliz do que ter razão. Mas às vezes está todo mundo procurando a razão. Eu tenho razão nisso, eu tenho razão nisso, eu tenho razão nisso, eu tenho razão nisso. E a felicidade ou o equilíbrio, a grandeza daquilo que Deus tem para nossas vidas vai se perdendo por causa das nossas razões. E temos muitas das vezes, querido, motivo suficiente para agirmos como muitas das vezes agimos, ou para reagirmos como muitas das vezes reagimos. Mas às vezes ele não é suficiente para Deus, porque Deus mostra, ei filho, você pode fazer diferente, você pode fazer melhor, você pode ir além, porque eu te fortaleço, não é na sua força, não é do seu jeito, não é na sua capacitação. E aí a fala aqui, eu quero levar você para o versículo 16. Depois de ser colocado, imposto aquela situação, ainda o rei chega a dizer, eu quero saber quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos. No finalzinho do versículo 15. Mas no versículo 16, talvez isso Deus já falou ao seu coração. Pastor, mas eu tenho feito isso, que bom se você tem se posicionado desse jeito. Não estou aqui também para trazer condenação para ninguém, eu quero trazer um posicionamento, a necessidade de andarmos firmes na fé, convictos não nas nossas verdades, mas na verdade da palavra, daquilo que a palavra nos chama para viver. Se a gente realmente for bíblico, vamos diminuir e muito os intempéries da vida contra nós, contra os nossos. Contra as nossas finanças, contra a igreja do Senhor. Se nos posicionarmos verdadeiramente como cristãos, conhecedores da palavra, não da informação da palavra, não simplesmente da letra, mas do posicionamento da letra, cairá por terra todos esses embaraços sintomáticos, todos esses embaraços das emoções. Pastor, o senhor está ignorando que tem emoção? Não estou ignorando nada. Tem sim patologias, tem sim sintomas, tem sim problema, mas tem sim a palavra. E ela é poderosa para fazer grandes coisas na nossa vida, quando nos submetemos a ela. Quando deixamos que ela seja o nosso norte. Ei, a palavra está me dirigindo a isso. Se eu me posicionar nisso, eu vou ter a vitória. Só que muitas das vezes ela quer se posicionar de novo, falando no meu sintoma, no meu problema, na minha dificuldade, no que eu estou vendo, no que eu estou achando. No que estão falando de mim, do que deixaram de falar de mim, no que me agradeceram ou que deixaram de agradecer. E aí a gente fica sintomático e às vezes ficamos presos nas nossas próprias emoções e deixamos a palavra de lado. Eu volto a dizer, o texto fala por si só, mas deixa eu falar com você aqui. Versículo 16 diz assim, se você estiver acompanhando, se você estiver em casa assistindo, agora depois da gravação, acompanha também, abre a sua Bíblia e diz assim, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, àquele que estava levantando a afronta. Eles disseram, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos responder. Você quer saber quem é que vai nos livrar? Nem precisamos te responder. Mas deixa eu dizer mais. Essa é a fala deles, esse é o posicionamento deles. Eles continuam e dizem, se o nosso Deus, diga assim, existe unidade. Se não é o meu Deus, não é o Deus dele, é o nosso Deus. Era essa unidade que Deus estava buscando em três homens que estavam recebendo uma afronta, que algum deles poderia pensar diferente, algum deles poderia se afastar do problema. Rapaz, o problema é teu. Se tu acredita nesse Deus, te vira aí.
sofre as consequências. Não, disseram, nós estamos juntos, foi gerada unidade na nossa vida. Se nós viemos juntos para esse ambiente, é junto que nós vamos vencer tudo aquilo que se levantar contra nós. Posso ouvir um amém? E aí ele diz, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, esse se não é forte demais. Se não, talvez para esse momento que a gente está vivendo, se for um candidato tal, é favorável. Se não, fica sabendo, nós vamos nos tornar vencedores de todo jeito. Não, se for tal candidato, talvez seja esse favorecimento que a gente está buscando, que tem deixado cada vez mais os crentes mimizentos. Porque no favor ou na tranquilidade, a gente normalmente tem baixado a guarda. Eu sei que isso é uma coisa que só acontece aqui, não acontece lá em Belo Horizonte, né? Está o Pedro ali e tá o pastor Eliezer. Mas assim, a gente vai ver na oração, os momentos de oração na igreja. Eu sei que lá em Belo Horizonte, né, na sede, lá na igreja, no bairro Betânia, lá na congregação de Betânia, lá, no momento de oração enche, lota, né, fica... Volta, não tem espaço, as cadeiras têm que ser acrescentadas, fica pessoas em pé. Mas a gente vai vendo, não, eu vou me movendo para a oração na minha necessidade, não no corpo. Não por causa do corpo, mas por causa da minha necessidade. Estou precisando, eu vou orar. Não estou precisando, eu deixo talvez de orar. E vou deixando da questão da unidade. E eles percebem que era nessa unidade que Deus poderia trazer exatamente essas bênçãos. E ele diz, voltar ao versículo 17, se o nosso Deus quer, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasse. Eu queria só por um instante, mas se você perceber que talvez alguém do seu lado, porque fechou os olhos, pensou em dar uma cochilada, cutuca ele, dá uma balançada nele, mas fecha os olhos por alguns instantes e talvez você, nesse momento que vai fechar os olhos, talvez você veja, talvez alguns deuses que estejam diante de você. Talvez alguns deuses tenham batido a sua porta. Talvez seja as suas próprias necessidades e você tem se curvado a elas. Talvez seja exatamente os seus quereres, né, as suas vontades. Você tem se curvado a ela. Talvez seja por causa de uma condição financeira. Talvez seja por causa de uma condição emocional e você talvez tenha se curvado a elas. Talvez tenham deuses se levantado diante de você. Mas a diferença não é o Deus nem o tamanho dele diante de você. A grande diferença é como você vai estar nesse momento que ele apresenta-se diante de você. Pode abrir os olhos, era só para você refletir, não sei se você conseguiu, mas eu vejo gigantes diante de mim, eu vejo dificuldades diante de mim, eu vejo adversidades diante de mim, e a grande diferença não são eles, não são gigantes, como o próprio Davi disse. Davi olhou para o gigante e disse, rapaz, quem é esse incircunciso? Mas será que nós estamos olhando para esses gigantes da vida? Porque talvez até você não tenha, mas se levanta contra a minha vida. E se não tem, glória a Deus. Você vem aqui depois e impõe as mãos sobre mim para orar por mim. Se você não tem nenhum desafio, não tem nenhum problema que se levanta diante de você, fica tranquilo. Eu aceito a oração no final. Amém? Mas às vezes tem se levantado, queridos, e a gente, porque eles são gigantes, porque eles estão diante de nós, porque às vezes a gente acha que é possível negociar. Opa, se eu negociar, se eu me curvar diante desse Deus, desse outro Deus, é Deus das minhas emoções, é Deus das minhas vontades, é Deus das minhas finanças, é Deus dos meus projetos, é Deus dos meus planos, é Deus do que eu acho, é Deus do que eu quero. Deus não é só uma imagem, queridos, é tudo aquilo que substitui realmente Deus na sua vida. Porque se formos realmente cristãos e confiantes em Deus, rapaz, a gente diria, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir.
Não é aquela necessidade, é todas as necessidades em Cristo Jesus. Se Ele é o nosso Deus, Ele pode trazer essa novidade de vida, Ele pode nos tornar inabaláveis, porque é isso que a palavra dele está buscando para cada um de nós. Mas pastor, o que é uma pessoa inabalável? É quando a circunstância se levanta e ela tem uma voz da parte de Deus que é maior do que a circunstância, ou do que é maior do que ela mesma, porque não é a voz dela, ela não está sendo possuída, ela está sendo convicta daquilo que Deus falou para ela, colocou no coração. Muitas das vezes nós sabemos daquilo, seja numa sala de aula como Rema, seja num culto da igreja, seja num culto como esse, seja num culto de jovens, no culto de mulheres, num evento de mulheres, no culto Valores da Visão, no culto de celebração. Às vezes saímos empoderados, vem alguma palavra, mexe conosco, nos dá um novo ânimo, um novo gás, mas a circunstância se levanta, parece que tudo aquilo foi em vão. Mas não, Deus que falou aquele momento ali, Ele é o mesmo Deus poderoso para manifestar aquilo que Ele falou. Ele não falou em vão, Ele não lançou palavras vazias, Ele não colocou palavras simplesmente de enfeite, Ele não disse, ei, você é vitorioso, simplesmente porque Ele não tinha o que falar naquele momento. Era verdade para Ele sobre a sua vida. E aí, para finalizar, deixa eu ir com você lá em Lucas, capítulo 4 de Lucas. Teria 500 e poucos textos para ler aqui. Deus tem uma medida para cada um de nós. E olhe para alguém perto de você e diga assim, a medida que Deus tem para a sua vida, diga assim, é abundante. Não é uma medida pequena, queridos, Ele nunca olhou para mim, nem para você, para cada um de nós, Ele nunca olhou pensando pequeno de você. Independente do seu tamanho, seu porte físico, Deus nunca olhou de uma maneira achando pequenez em você. Ele sempre disse, olha, os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que desejais, aquilo que é exatamente necessário para cada um. Só que às vezes a gente está pensando muito mais nos problemas, nas adversidades, do que na solução. E Deus dizendo, olha, se você pensar na solução, o fim que você vai ter é a solução. Mas se você ficar com o pensamento no problema, na limitação, na dificuldade, no gigante, no achar que vai acontecer, que vai ser problema, que vai ser dificuldade, vai ser. Porque vai ser empecilho, vai ser barreira, vai ser limitador, porque você mesmo colocou. Pastor, Deus não pode fazer diferente, independente de mim, pode, Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele não vai fazer porque Ele quer fazer através de nós. Ele quer usar a cada um de nós a manifestar o que Ele era aqui na terra. E aí a gente vai vendo, eu gosto desse momento também, Jesus passando uma tentação, capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 1, Jesus passando uma tentação, queridos, e é interessante que ele também, como Sadraque, Mesaque e Abidenego, foram se preparando, foram se moldando as verdades que já estavam dentro dele. Quando a circunstância se levantou, ele já estava pronto para enfrentar aquela circunstância. Jesus também não estava pronto naquele momento, ele não venceu aquela tentação, apesar até dos 40 dias, mas ele já vinha sendo forjado nas verdades da palavra. 30 anos já tinham se passado de amadurecimento e fortalecimento de verdades daquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí mesmo assim 40 dias para exatamente ainda perceber tudo no Espírito. Pastor, eu tenho que fazer jejum de 40 dias, se Deus te direcionar para isso, que faça. Mas eu não estou falando especificamente sobre jejum nesse momento. Mas muitas das vezes precisamos fazer para mortificar a carne, para mostrar exatamente quem está mandando no pedaço. O jejum não é simplesmente passar fome, não é dizer, eu fiz jejum de 12 horas, de 2 horas, de 10 dias. Não, é dizer assim, eu fiz algo que mudou a mim. Eu fiz algo que eu tive decisões diferentes daquelas que eu tinha. Não adianta eu fazer 15 anos de jejum, 300 caminhadas para o monte e nada mudar. Há uma necessidade, cada posicionamento, cada decisão.
Eu lembro lá atrás, eu estava conversando com o professor, eu lembro em 2019, quando eu cheguei diante de uma balança de biopedância e os pesos, as medidas não estavam equivalentes àquilo que era necessário para a minha vida. Eu disse, basta, eu não quero mais isso. E eu decidi abrir mão das coisas que eram prazerosas. E eu estava conversando com ele, muitas das vezes jovens. Deus já falou com eles: ei, para de comer isso, para de se alimentar com isso, vai fazer exercício. E as pessoas negligenciam, esperam às vezes um relatório chegar, um diagnóstico chegar para poder fazer alguma coisa diferente, quando poderiam fazer já. E aí eu decidi desde 2019, não coloco, ó, agora tinha gente até estava tendo saudade aqui, né, do tempo, fazendo assim, oh, saudade do tempo, aleluia, glória a Deus, não. Mas assim, não estou com saudade, deixei de tomar refrigerante, deixei de colocar açúcar num suco, no café, em qualquer coisa. As pessoas até se espantam, né? Chegou agora, foi numa clínica, ali levaram a Nina numa clínica. E aí eu pedi um chá, tinha um chá lá à disposição. A moça, adoçante ou açúcar? Não, sem nenhum nem outro. Então, como assim? Não, sem um nem outro, dá para tomar. Às vezes é ruim mesmo, mas é bom. Tem a professora falou aqui, lá em casa eu tenho feito um chá de eucalipto. Que coisa ruim, rapaz. Mas é bom. Não tem um gosto favorável, mas tem alguma coisa que traz alguns benefícios. E às vezes é essa necessidade de mortificar a carne que pode trazer alguns danos naquele prazer momentâneo. Quando eu vou tomar, né, o café da aleluia, rapaz, você percebe que você está tomando açúcar. Não, não falei nada não, eu não falei nem o nome não. Eu falei o café lá da menina da esquina, aleluia. É o da Vilma. Oh, mas assim, você percebe que as pessoas às vezes estão presas. Então eu decidi por causa de mim, por causa daquilo que Deus queria fazer também através de mim. Não era benefício só para mim, era benefício para que eu pudesse levar verdades continuamente para as pessoas que precisam. Mas às vezes, não, isso é desagradável. Hoje comer um chocolate ou não comer, para mim não pesa. Eu tomei a decisão, não vou comer, não vou, não é peso para mim. Pastor, é pecado comer chocolate e tomar refrigerante? Não, queridos, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que às vezes a gente, na verdade, por causa do prazer, do gosto, daquela vontade, a gente não abre mão para viver o além do que Deus tem para nossas vidas. Eu falei de algumas coisas alimentares, mas pode ser qualquer área da nossa vida. Às vezes prazeres carnais, às vezes vontades humanas, às vezes manusear coisas ilicitamente e a gente não deixa e vai sofrendo os danos e levando outros a sofrerem também. Mas deixa eu ler o texto que o tempo está correndo. Ele diz assim, versículo 1 do capítulo 4 de Lucas: Jesus cheio do Espírito Santo, diga assim, cheio. Ele estava cheio, que ele tinha acabado de se batizar, tinha acabado de se submeter ao batismo, não precisava mais cumprir, foi obediente, se submeteu às autoridades naquele momento. Era exatamente isso que Deus queria, e olhou para ele e disse: aquele é meu filho. Eu sabia que ele ia vencer mais essa etapa. Ele poderia talvez se tornar orgulhoso, dizer: eu sou filho de Deus, eu sou Deus, eu não preciso passar por isso, eu não tenho pecados, eu não tenho erros, eu não tenho falhas. Ele disse: não, fica tranquilo, eu vou me submeter ao processo. Ele se submete, e aí cheio do Espírito, ele é levado para o deserto, queridos. Ele também passou por momentos de tentação, não é só você, não é só na sua casa. E muitas das vezes, todas as vezes que se levanta uma circunstância, a gente está perguntando por quê. E porque é sempre uma questão de questionamento. A gente poderia perguntar a Deus: para quê, Deus? Para que estou enfrentando isso? Para que é uma questão de propósito? Para quê? É porque eu sei que eu vou avançar. Se levantou de novo umas circunstâncias, não que eu precise delas para crescer, mas muitas das vezes elas estão ali para promover, não para nos parar, não para nos minar. Se Sadraque, Mesaque e Abdenego se rendessem aos deuses naquele momento, se rendessem àquela estátua, queridos, eles não estariam escritos na palavra. Foi o posicionamento diferenciado que fez com que eles fossem lembrados. Foi o posicionamento diferente que fez com que Deus falasse deles.
Não foi porque ele foi conforme o mundo, não tomou a forma desse século, não simplesmente conformou e disse: eu vou fazer como todo mundo faz, afinal de contas eu estou nesse mundo. Não, você está aqui, mas não é daqui. E aí, continuando o texto, diz: voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E eu volto aqui só para trazer de novo uma colocação. Muitas das vezes essa fome não é de alimento natural. Às vezes nós temos fomes, aí queremos acelerar os processos, às vezes os chamados, às vezes as questões, queremos acelerar e fazer do nosso jeito, porque eu estou com fome, porque eu preciso produzir, eu preciso mostrar serviço. Jesus teve fome, mas nem a fome foi capaz de levar a ele a errar. Nem a vontade de comer, porque depois de 40 dias todo mundo tem fome. E aí ele diz: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito. E eu vou te fazer uma pergunta para que você medite. Você não precisa me responder. O que está escrito no seu coração? Ao ponto de, quando se levanta circunstâncias, sair pela sua boca. O que está impresso em você? Quando as circunstâncias, as adversidades, as coisas contrárias, as pessoas, o que está escrito no seu coração, ao ponto de sair pela sua boca? Porque a palavra vai dizer que a boca fala do que está cheio. Cheio o coração, não é do que foi colocado, é do ponto que está tão cheio que vai transbordar, está tão cheio que vai tocar as outras vidas. Jesus disse: está escrito, tem algo escrito a esse respeito, tem algo escrito a essa afronta, tem algo escrito a respeito dessa circunstância. Virgínia colocou aqui dizendo que a cirurgia do Benjamin, não sei se todo mundo sabe, né, o filho do Paulo foi acometido de uma enfermidade ontem, ou se levantou uma enfermidade contra o corpo, e os médicos acharam melhor fazer uma cirurgia de apêndice, e graças a Deus a cirurgia já terminou, ele está acordado, está passando bem. Amém, queridos? Mas está escrito, muitas das vezes a gente está esperando a circunstância, não estou falando desse caso especificamente, mas muitas das vezes a gente está esperando que a circunstância se levante para que a gente se posicione, quando a gente já poderia se posicionar. Vocês que são pais de crianças, como exemplo, né, de crianças como exemplo, cobre a vida dos teus filhos, declara todos os dias sobre a vida deles: ei, não, meu filho não vale encantamento, na minha filha não vale arma forjada do diabo, ele não vai prevalecer, ele não vai tragar a vida dos meus filhos, não vai tragar a minha família, não vai tragar o meu casamento, não vai tragar o meu emprego, não vai tragar as minhas finanças. Mas especificamente voltando na questão da criação de filhos, quantas das vezes as circunstâncias se levantam e a gente se posiciona, nada de errado. Temos que nos posicionar mesmo, mas poderíamos, na verdade, antecipar e dizer: ei, circunstância, antes de você bater a porta, eu vou te dizer, está fechado. Tem cadeado, tem segurança. Estou parafraseando algum modelo de segurança aqui, mas tem a palavra já colocada sobre a vida deles. Coloca as mãos sobre eles, põe as mãos sobre ele mesmo e declara aquilo que você quer viver na vida dele. Pastor, mas as circunstâncias se levantam, mas eles já vão estar revestidos do poder de Deus para que isso não prevaleça sobre a vida deles. Começa a dançar a sua vitória, pega os seus filhos, começa a dançar com ele, bota uma música infantil lá, mas você não vai estar cantando aquela música não, é celebrando a sua vitória. Pode ser com aquela música mesmo, ele gosta daquela música, celebra a vitória, declara a vitória. Ei, chegou a palavra de Deus aqui nessa casa, diabo, você não vai prevalecer. É um problema, uma circunstância na vida emocional. Está na hora de, na verdade, celebrarmos a nossa vitória. Eu vou sempre lembrar isso, está na hora da gente pegar realmente aquela faixa. Esses dias eu estava vendo uma reportagem lá atrás, muitos anos atrás, quando a seleção brasileira jogava. Ainda joga, né? Mais ou menos.
E as pessoas iam para o campo com a faixa, eu já sabia do resultado, ele ia ganhar, eu estava só esperando saber quanto era, quantos gols ia acontecer, mas eu já sabia da vitória. Está na hora de dizer para o diabo: ei diabo, eu já sabia que eu sou mais do que vencedor nele, você só se levantou mais uma vez para cair, para ser destruído. Jesus disse várias vezes aqui, o texto vai mostrando, vai narrando: ei, está escrito, está escrito, está escrito. Houve uma soberba, uma possibilidade soberba da carne, concupiscência dos olhos. Mas ele teve um posicionamento diferenciado. E eu volto a dizer, queridos, não aconteceu ali. Ali era o resultado. E eu estava lembrando com o professor, né, da época que Tarcísio treinava tênis ou Natália fazia natação. Os resultados obtidos lá na competição, eles não são resultados dali, eles são resultados do treinamento, de se submeter a um tempo de treinamento. Só que a gente não quer, às vezes, pagar o preço. Não é caro demais esse preço. E Jesus já pagou todo o preço. Não, queridos, ele pagou o preço da salvação, mas do crescimento, do amadurecimento, do fortalecimento, do avanço. É esse nosso preço. Afinal de contas, isso fala lá em Romanos. Há um sacrifício, ele é vivo, ele é santo e ele precisa ser agradável a Deus, mas a gente não quer fazer mais sacrifício, ficamos às vezes pensando, não quero fazer esforço e vivemos sofrendo as afrontas do diabo. Às vezes Deus dizendo, sai daqui, que eu quero te levar para aqui. Mas pastor, está tão bom aqui. Oh Deus, está tão bom aqui. Está tão legalzinho aqui. Aqui é confortável. E Deus dizendo, não, mas ali é melhor. Eu tenho grandes coisas para acontecer ali. Só se coloca na disposição que eu vou te levar. E vou te guardar, e vou te proteger. E eu não estou falando de posicionamento, de cargo. Pode ser que aconteça isso também, mas de posicionamento ministerial. Eu estou falando de posicionamento em Deus. Deus querendo tirar a gente daquela posição. Mas eu já conheço alguma coisa da Bíblia. Eu já sou até pastor. Eu já sou até líder de departamento. Eu já tenho uma caminhada. Eu sou até espiritual. Eu sou espiritualizado. Mas Deus disse, aqui é um lugar de grandeza, porque aqui você está engrandecendo você mesmo. Aqui eu quero que você engrandeça a mim. Aqui você vai refletir a sua imagem. Mas aqui eu quero que você esteja numa posição de uma vitória maior, porque a minha imagem vai ser vista em você. Aleluia. O louvor pode vir aqui, por favor. E é tempo agora, queridos, de eu e você estar indignado de vivermos as mesmas coisas. Estarmos assim com o coração dizendo, Deus me chamou para coisas maiores, para coisas realmente melhores. Mas só quando subir uma indignação dentro de você, de dizer, basta, eu não quero viver só isso, isso é pouco. Talvez você esteja vivendo algo bom, mas Deus quer te levar para o melhor. Ou talvez você não esteja vivendo realmente o bom de Deus, mas Deus quer te levar para essa posição. Ele quer te mostrar que é possível nele, mesmo em meio a essas adversidades, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a desafios. E eu não preciso esperar uma perda para me tornar melhor. Ah, mas perdeu, eu posso me tornar melhor agora? Pode, deve. Mas eu não preciso esperar ela acontecer. Eu não preciso a dificuldade de se levantar. Eu sei que você pode sair por essa porta hoje, pegar alguma dessas palavras que Deus falou no teu coração e sair de uma maneira diferente. Mas elas podem se perder se você não permanecer na mesma verdade, não buscar realmente fazer a diferença com aquilo que Deus está colocando dentro de você. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? Então Deus tem buscado que a gente possa viver intensamente, viver realmente essa vida de fé, de ousadia e de amor, mas de uma maneira intensa. Deus está querendo, queridos, que cada um de nós possamos ser abastecidos de um combustível novo, de algo precioso da parte de Deus. Pastor, quando eu sair daqui, eu tenho um carro, vou passar ali no posto X ou Y. Não, não é esse combustível, é um combustível da fé. É aquele combustível que vai aquecer o seu coração e vai proclamar algo poderoso pela sua boca, chamando à existência as coisas que não são como se já fosse. Não é olhando para aquilo que é favorável, é olhando e dizendo, está escrito, se está escrito, vai acontecer. Eu oro e sonho com 1000 pessoas, queridos. Eu oro e sonho
Pastor, quando o senhor vê o prédio, você vai começar a declarar 1000 pessoas? Não, eu já estou vendo o prédio. Quando eu declaro que você precisa cumprimentar as pessoas que estão ao seu lado, pessoas que você olha e diz, esse pastor está ficando doido, mas muitas coisas já foram construídas debaixo de fé, debaixo de ousadia, debaixo de crer plenamente, através do amor de Deus, as coisas serem manifestas. Eu não preciso do prédio para acreditar. Eu preciso acreditar e o prédio vai chegar. Eu preciso acreditar e as pessoas vão chegar. Pastor, e quando isso vai acontecer? Quando a unidade na fala e no pensamento acontecer. Porque não sou eu só. Não é a igreja do pastor Adilson. Não é a placa denominacional que está fazendo a diferença. É a unidade. Quando pessoas perceberem, dizer, ô Pai, basta de andar do meu jeito. Basta de ser carnal. Basta de querer fazer da minha força, da minha maneira, do que eu acho, do que eu deixo de achar. E eu vou me render para fazer a sua vontade acontecer pela unidade. Lembra desse texto lá, depois você pode ler todo o contexto. Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode ler depois, mais à frente, Daniel de novo, sendo afrontado por uma situação, as pessoas querendo destruir aquilo. Daniel não se abalou, disse, ei, eu vou continuar orando a Deus 3 vezes ao dia, do mesmo jeito que eu fazia. Ei, agora tu vai para a cova do leão. Pastor, mas se a fornalha for acesa de uma maneira ainda mais intensa, foi o que aconteceu, mas não mudou o posicionamento deles. Não estou declarando que as coisas vão piorar na sua vida. Estou dizendo que se piorar, ele não pode mudar aquilo que somos. Mas antes que aconteça, nós podemos nos fortalecer. Antes que se levante o dia mau, porque vem o dia mau, queridos. Você vê o Polos, ele ligou para mim logo cedo, fez contato comigo logo cedo. Acorda de manhã, o filho aparece um sintoma diferente, começa a passar mal, leva no médico, o médico tem que fazer cirurgia. Isso não é um dia mau? Claro que é. Que pai quer isso com o filho? 11 anos? 9 anos? Que pai quer isso? O menino tem que passar por uma faca, passar por um momento, passar por um constrangimento desse. Nenhum pai quer isso, queridos. Nenhuma perda é vontade de Deus para nossas vidas. E a gente pode se fortalecer. Mas não se comprometa com aquilo que você não quer fazer. Se comprometa com aquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele vai te fortalecer. Você pode fechar os olhos. De pé é mais difícil de você dormir. Deus está exatamente chamando cada um de nós para viver esse novo tempo. Há um aumento chegando da parte de Deus na sua vida. E não estou falando só como o Albertoni falou, e é possível sim acontecer isso, um aumento financeiro, um aumento nas suas finanças, seja isso uma promoção no trabalho, seja isso uma promoção nas suas atividades, mas um aumento da parte de Deus está acontecendo, que ele está disponível para cada um de nós. Realmente a vontade de Deus nos empoderar, nos fazer cada vez mais intensos, por mais que você se ache limitador na sua força, na sua condição. Pastor, o que é que Deus está esperando de mim? Rendição. Só se render. Ele não está esperando que você se renda a um pastor, se renda a uma denominação, a um cargo, a um título. Não, Deus está desejando que você se renda a Ele. Essas outras coisas vão acontecer normalmente por causa da rendição a Ele. Não dá para dizer que a gente se rende a Ele se a gente não se submete às questões naturais aqui na terra. Mas Deus está desejoso de trazer um aumento para a sua vida. Você pode levantar as suas mãos como sinal de alguém que se rende mesmo.
Talvez não seja essa a sua realidade nessa noite, mas se for, diga para ele. Não precisa dizer para mim, não precisa nem dizer para o seu vizinho, mesmo que seja a sua esposa, o seu marido, o seu parente, o seu amigo, o seu líder, o seu pastor. Não, não. Diga para Deus nessa noite: Pai, verdadeiramente eu quero me render a um novo tempo. Eu quero me render a uma nova história. Faz em mim a tua vontade acontecer. Eu quero sim, Pai, viver firme, fundamentado na fé. Não quero andar pelas circunstâncias, pelas necessidades. Eu quero sim viver o suprimento do que o Senhor tem, porque se eu estiver firme na sua palavra, a sua palavra, Pai, vai manifestar favor e graça ao meu respeito, seja numa necessidade física, seja numa necessidade emocional, seja numa necessidade espiritual. O Senhor é poderoso, Pai. Faça a sua oração, não dependa de mim. Diga para ele, fale com ele. Seja baixinho, seja sem uma voz, ou seja gritando. Mas fale algo para ele. Diga: ei, Pai, o Senhor é Pai. Eu sei que o Senhor tem desejo de cuidar de mim. Mas muitas das vezes nós não deixamos ele agir como Pai, que quer nos conduzir, muitas das vezes quer nos corrigir, muitas das vezes quer nos colocar de volta à rota. E pense nisso, saia com isso daqui no seu coração. Não é só por causa de você. Deus não quer fazer algo grandioso só por você. Se fosse só por você já seria muita coisa. Mas Ele quer ir além. Ele quer te levar além. Tem gente precisando do que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida como testemunho de que é possível viver algo grandioso. Pastor, se resolver os meus problemas, já estou satisfeito. Se for a questão que eu estou precisando, já estou satisfeito. É muito pouco. Talvez você nem precise de Deus para resolver isso. Mas Ele quer te mostrar que Ele é Deus, porque através disso Ele pode te levar como testemunho vivo para a transformação da tua casa, da tua família, do teu bairro, da tua cidade, da tua região. Abraço com barra darache, royanda laço eu contar a bandaracho com a. Oh, aleluia! Há homens e mulheres valentes nesse lugar, homens e mulheres que vão dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero conduzir você pela emoção, eu quero que você mesmo seja conduzido em Deus. Tem algo que é maior a ser vivido. Tem algo que é melhor a ser vivido. Se na sua casa uma pessoa for salva, já é grande coisa. Maior do que um carro novo, do que uma casa nova. Não que você não possa alcançar essas outras coisas. Mas a Bíblia diz que há festa no céu quando uma vida é salva. Mas imagina você, eu não estou falando agora da salvação, estou falando da salvação na sua alma. Você dizer: ei, eu já não sou mais aquela pessoa influenciada pelas questões naturais desse mundo, pelas informações externas. Eu sou um novo homem, uma nova mulher. Eu sou a nova criatura que Deus desejou. Eu vou fazer a diferença. Eu sou a diferença. É sim, é com você que eu estou falando. Você que se acha pequeno, se acha diminuído pelas circunstâncias, pelas coisas. Oh, da rama da cante pecodoro chopa na manadas. Levante sua mão.
O barabadara tiquete bandar soto todo louros. Chipandana que te bandou chocontorobos. Aleluia. Aleluia. Tem uma verdade da parte de Deus para as nossas vidas. Tem sido derramado nesse ministério. Tem sido derramado através do apóstolo Marcelo. Nós somos sim uma igreja triunfante que vai fazer a diferença em Juiz de Fora, na região da zona da Mata Mineira. Influenciaremos esse bairro e onde formos levados, seremos uma influência, seremos relevantes, mas você como indivíduo também. Você como indivíduo. Porque isso é uma realidade em Belo Horizonte, na grande Belo Horizonte, mas é uma realidade também em toda Minas Gerais. Está acontecendo lá em Visconde do Rio Branco, está acontecendo em Tocantins, está acontecendo em Cataguases, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer em Juiz de Fora, na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, no centro da cidade. Pessoas vão dizer: ei, de que igreja você faz parte? Você não vai só encher o peito porque é a melhor igreja, mas é a igreja onde você está sendo alimentado. Você vai dizer: eu sou da igreja Verbo da Vida, homens e mulheres da palavra da fé, ousados e intrépidos para fazer a diferença. Talvez alguém na sua casa, talvez alguém na sua família tenha te perguntado e você talvez tenha ficado tímido, tímida, não sabendo como responder, mas está na hora sim. Você não foi salvo pela Igreja Verbo da Vida, mas é a Igreja Verbo da Vida que está te conduzindo. Eu sei que é a palavra que te conduz em triunfo, mas é na Igreja Verbo da Vida, é na Escola Rema que vai ser ensinado, que vai ser instruído, que vai ser fortalecido para que andemos nas verdades da palavra que está sendo apresentada. E talvez Deus esteja só esperando de você falar para alguém da sua família, dizendo: ei, vinde e vede. Vinde e vede, eu vou te mostrar o que está acontecendo comigo. Eu vou te mostrar onde está acontecendo comigo. Onde está a diferença. É quando eu sento na sala de aula do Rema. É quando eu me submeto aos 2 anos de treinamento, de fortalecimento. É quando eu vou aos cultos. É quando eu estou envolvido em oração. É quando eu me submeto aos propósitos. É quando eu faço a diferença naquilo que eu fui chamado para viver. Oh, aleluia. Oh. Eu vou dizer de novo para você. Tem aumento chegando sobre a sua vida. Tem acréscimo chegando sobre a sua vida. Aleluia. Oh. Você pode dar a mão de alguém que está perto de você? Aleluia. Ora por essa pessoa. Declara sobre a vida dele ou a vida dela, o novo tempo, a nova história, uma nova fase. Diz que ele é abençoado, abençoada. Diz que ele ou ela é fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Ei, pastor, eu queria que alguém orasse por mim. Tem alguém orando por você. Tem alguém orando por você que está na câmera, que está no computador. Tem orando por você que está aí assistindo pela internet. Tem alguém orando por você no teclado, você no vocal, na bateria. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando, fortalecendo você, dizendo a você: ei, é um novo tempo, é uma nova história, é uma nova fase. Tem alguém, você na diaconia. Tem alguém envolvendo céus e terras lá na igreja de criança. Tem alguém fazendo diferença na vida de cada um daqueles que se disponibilizam. Oh, Ramadara Show atrás. Se por força de amor, Se levante. Levanta a mão dessa pessoa. levante por Levanta, dentro, declara sobre essa vida se dessa pessoa. levante por força de amor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sim, eu sou. Diga isso nesse momento. Eu tenho o que
A Bíblia diz que eu tenho. Sim, eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sim, eu posso. Se levante por dentro. Se levante com fé, ousadia e amor. Declare isso para o seu irmão. Se levante por dentro. Se levante com fé, ousadia e amor. Ao nome que tem poder, ao nome que tem poder. Esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Ao nome que tem poder, ao nome que tem poder. Esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Pai, eu quero apresentar todas as crianças dessa igreja, Pai. Aquelas que têm os pais aqui, as mães representando os seus filhos. Mas eu quero orar por todas as crianças. Eu sei que o diabo tem se enfurecido nesse tempo contra crianças. Mas declaramos, Pai, falida toda a armadilha, toda a obra do inferno que tem se levantado contra as crianças. Obrigado por pais e mães, Pai, que se posicionarão, que ensinarão seus filhos no caminho onde eles devem andar, como eles devem andar. Eles verão o exemplo dos seus pais, eles verão o exemplo nas suas mães. Eles desejarão ardentemente refletir aquilo que o Senhor é na vida dos seus pais. Por isso, Pai, também eu declaro sobre a vida desses pais sabedoria no ensinamento, sabedoria, Pai, no conduzir a seus filhos a te conhecer, Pai. Sabedoria de ter intimamente momentos de conduzi-los àquele que é maior, aquele que é poderoso, aquele que é majestoso, aquele que é o grande eu sou. E declaro, Pai, nenhuma enfermidade vai prevalecer na vida dessas crianças. Caindo por terra, Pai, declaramos essa verdade da sua palavra. Aquilo que o salmista, no Salmo 107, versículo 20, anuncia. O Senhor enviou a sua palavra e os sarou, e livrou daquilo que era mortal, Pai. Declaramos a manifestação das verdades da sua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Aleluia, aleluia. Ei, aleluia. Você foi abençoado, meu irmão? Eu fui. Sabia que você ia ser abençoado. Aleluia. Obrigado, licença. Meus irmãos, só uns avisos aqui, você pode se sentar, é rapidinho. Você que chegou aqui agora e um pouco mais tarde, né? Nosso estacionamento aqui ao lado está cheio, tá? Então você que chegou agora, você pode talvez sair o carro, porque os que chegaram mais cedo, entendeu? Eles estão com o carro às vezes travado. Então, o nosso estacionamento aqui do lado já está cheio, do lado de cá já está um pouco vazio. Então, você que deixou seu carro do lado de cá, entendeu? Você tira seu carro, tá bom? Vamos ser mais rápidos, porque alguns irmãos estão ficando travados realmente aqui no estacionamento aqui do lado, tá bom? Amém? Meu irmão, uma outra coisa para você, deixa eu te dar uma dica. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado aqui? Não, levanta sua mão, quer mesmo? Mas quer mesmo? Meu irmão, vou te dar uma dica, mas assim, não deixa ninguém ouvir não, tá? É só para você. Convide o professor para jantar na sua casa, para tomar um cafezinho na sua casa, entendeu? Você automaticamente, você também dá um alívio à Virgínia um pouco, entendeu? Ou então também convide a Virgínia também para tomar um café. Não precisa encher a mesa não, meu irmão. Pão de sal com café com leite, né? O pastor também pode ir, pastor. Então, meu irmão, nós somos uma igreja vibrante. Sempre que tiver um professor, chame para ir na sua casa, tomar um café, prepare aquilo que você tem de melhor. Não é o que você vai fazer, às vezes, né, se sufocando.
Mas faça o seu melhor, um pãozinho de sal com a manteiga. Quem não gosta, né? Um bolinho, às vezes um bolinho de milho no finalzinho da tarde. Sem o chá de hortelã, né? Mas pode ser um chá de eucalipto, alguma coisa assim. Tá bom? Meu irmão, vá na prática dessa palavra. Amém? Deus abençoe.